Salve galerinha, beleza gente? Dando sequência então às nossas aulas virtuais, pessoal, agora nós vamos trocar o fenômeno físico, tá? Até então nós aqui do semi-extensivo, pessoal, estávamos trabalhando em relação ao fenômeno de reflexão. E vimos que reflexão, dentro da óptica geométrica, a tal teoria corpuscular, é o que explica os fenômenos tanto em espelhos planos quanto em espelhos esféricos, gente. Mas existe outro fenômeno que nós vamos também estudar dentro da óptica, chamado refração luminosa, pessoal. São os fenômenos que regem a brincadeira em lâminas de faces paralelas, em prisma e lentes esféricas, que desse conteúdo é o mais cobrado nos vestibulares, gente. Então, vamos começar com a definição de refração. Primeiro passo, gente, qual é a definição de refração luminosa? A definição de refração é mudança de velocidade da luz ao atravessar de um meio para outro. A essa mudança de meio, quando acarreta mudança de velocidade, dizemos que é a definição do fenômeno dito refração. Muito carinho com esse assunto, gente. Refração não é desvio sofrido pela luz. A luz pode sim passar de um meio para outro, mudando de velocidade, ou seja, sofrendo refração, mas não sofrendo desvio. Existem duas situações que nós vamos mostrar que são, lógico, as mais cobradas, que além de mudança de velocidade, sofre desvio. Mas você não pode afirmar que refração é desvio sofrido pela luz. A refração é mudança de velocidade, pessoal, quando a luz passa de um meio para outro. Por que que existem situações em que a luz passa mudando de velocidade, mas não sofrendo desvio? Pensa comigo aqui, pessoal. Eu fiz dois exemplos que a gente vai fazer com desvio, mas eu gostaria que vocês vissem um sem desvio. Nós temos do sistema óptico para cima, dessa fronteira para cima, do sistema óptico para baixo, ou seja, da fronteira para baixo. Se você jogar um raio de luz, pessoal, perpendicular a essa fronteira, o raio de luz vai passar perpendicularmente à superfície sem sofrer desvio. Mas, se os meios forem distintos, o meio A do meio B, ele sofre mudança de velocidade. Então, para essa situação, muda de velocidade, sofre refração, mas não sofre desvio. Agora, temos duas situações em que você joga o raio de luz na diagonal, obliquamente a divisão, a fronteira ali, pessoal. Aí acarreta desvio. Então, são as duas situações plausíveis que nós vamos estudar aqui, pessoal. Primeira situação. Eu vou jogar um raio de luz de um meio A. Imagina um meio qualquer, gente, o ar. Daqui para cima o ar e daqui para baixo, vamos imaginar água, tá? Então a luz vai passar do ar para a água, jogando obliquamente. Esse raio, assim como lá na reflexão, nós também chamamos ele de raio incidente. Aqui eu quero que vocês imaginem a situação contrária, passando da água para o ar. Então aqui ar, água, aqui água, ar. São as duas possibilidades, né, gente? Também vou incidir um raio, e esse raio também vai se chamar raio incidente. Toda vez que o raio incidente toca na nossa fronteira, pessoal, assim como em reflexão, nós temos que imaginar uma linha perpendicular a essa fronteira. Nós temos que imaginar a reta normal. Então, gente, ó, imagina que quando o raio toca, bem no ponto onde o raio toca a fronteira, nós imaginamos essa reta, assim como em reflexão, a tal reta normal, pessoal. Então, nas duas situações aqui, a reta normal sempre perpendicular à nossa superfície, tá, gente? A reta normal sempre formando, ó, 90 graus com a superfície. Para essas duas situações, acontece, gente, um desvio. Essa situação é quando você joga o raio obliquamente, como fez no desenho aqui. Esse desvio pode vir a ser, pessoal, um desvio se aproximando da reta normal. Ó, o raio de luz deveria seguir o caminho em linha reta, né? Nessa linha tracejada. Porém, acontece isso aqui, gente, ó. Ele se aproxima da reta normal.
Esse raio nós chamamos de raio refratado. Mas também pode acontecer essa outra situação. Ao invés do raio vir em linha reta, como eu fiz no tracejado, esse raio de luz sofrer um desvio, se afastando da reta normal. O raio RR, que agora é raio refratado, pessoal, ele se afasta daquela situação e se afasta para essa. Mas quando que acontece esse caso ou quando acontece aquele caso? Como explicar por que, de um lado, de uma situação ele desvia se aproximando da reta normal e para outra situação ele se afasta? Para entender isso, pessoal, nós criamos uma grandeza física que explica esses fenômenos, esse acontecimento. Nós definimos o tal chamado índice de refração absoluto, que é uma propriedade, uma característica de cada um dos meios. O índice de refração, gente, representado pelo N ali, o N minúsculo, é a razão entre a velocidade da luz no vácuo, que a gente representa com C, né, gente? O 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo, ou 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, dividido pela velocidade da luz no meio que nós estamos estudando. Essa grandeza física, pessoal, que nós inventamos, vai explicar quando que a luz se afasta ou quando a luz se aproxima. Vamos colocar aqui o C, velocidade da luz no vácuo, né, gente? Onde ela é mais rápida, velocidade da luz no vácuo, que é uma constante, 3 vezes 10 a oitava, e o V vai ser a velocidade da luz em cada um dos meios, ou seja, a velocidade da luz no meio estudado. No meio estudado, ou no meio considerado. E olha como vai ser. Se isso é uma característica do meio, eu não dei o exemplo aqui, pessoal, ar, água, e aqui o inverso, água, ar. Cada um desses meios possui o seu índice de refração. Então olha o que eu vou colocar aqui. O meio A tem um índice de refração NA, que é a comparação da velocidade da luz no vácuo com a velocidade da luz no meio A. Assim como o meio B também possui um índice de refração. O índice de refração do meio B vai ser a velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz no meio B. Cada meio tem o seu respectivo índice de refração. Aqui, NA igual a C sobre VA, e aqui NB, índice de refração do meio B, velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz no meio B. Antes de fazer a definição por que se afasta, por que se aproxima, vamos prestar atenção no N. Direto esse índice de refração aparece as suas propriedades, as suas dependências, pessoal. Primeiro passo é ver que o índice de refração é a razão entre duas grandezas de mesma espécie, velocidade por velocidade. E isso acarreta que o índice de refração é adimensional. Então o índice de refração não tem unidade de medida. Adimensional. Pessoal, o índice de refração é a razão entre duas grandezas iguais, grandezas de mesma espécie, por isso não tem unidade de medida. Outra análise muito importante, pessoal. Reparem que a luz é muito mais rápida no vácuo do que em qualquer outro meio. O numerador aqui sempre é maior que o V aqui de baixo. Isso quer dizer que o N sempre vai admitir valores maiores que 1. Com exceção de uma adaptação, uma consideração que nós da física fazemos. Nós admitimos, pessoal, que a velocidade da luz no ar é aproximadamente a velocidade da luz no vácuo. Então esse N sempre é maior ou igual a 1. Só admite o N igual a 1, pessoal, para o ar. O índice de refração do meio ar vale 1. É o menor valor possível.
O restante, os outros meios, todos possuem um índice de refração maiores que 1,2, 1,7, 2,3, 2,4, sempre maiores, pessoal. Outra coisa é a dependência desse índice de refração, gente. O índice de refração é uma característica do meio e é inversamente proporcional à velocidade. Então nós vamos fazer algumas relações aqui de índice de refração, de velocidade, de densidade, temperatura, comprimento de onda, pessoal. Vamos fazer uma relação entre essas grandezas? Aumentando o N, o que acontece com as outras? Diminuindo o índice de refração, o que acontece com as outras? E uma importante, o desvio sofrido pela luz. O desvio. Então nós vamos fazer uma relação entre isso aí, pessoal. É fácil, eu vou começar aumentando o N, fazendo tudo em vermelho. Assim como eu fiz lá interno, pessoal, aumentando, eu vou colocar seta para cima, diminuindo seta para baixo. Se nós aumentarmos o índice de refração, quanto maior for o índice de refração, menor vai ser a velocidade da luz no meio, pessoal. Essa é a mais importante de todas as relações. Índice de refração e velocidade são grandezas inversamente proporcionais. Já D de densidade é diretamente proporcional, ao índice de refração. Quanto mais denso for o meio, maior é o seu índice de refração. Porque densidade e velocidade são inversamente proporcionais, né, gente? Ó. Então, quanto maior a densidade do meio, menor a velocidade da luz nele, maior o índice de refração. E T maiúsculo de temperatura, gente. Densidade e temperatura são grandezas inversamente proporcionais. Lembra que o ar frio é mais denso, por isso que ele desce, pessoal? Então, se é muito denso, é porque a temperatura do meio é baixa. Você pode baixar, não que esteja sempre uma quente, uma quente, uma fria. Mas se você diminuir a temperatura desse meio, o índice de refração também aumenta. Velocidade e comprimento de onda são diretamente proporcionais. Então, se diminuir a velocidade, diminui o comprimento de onda. E o desvio, pessoal? O desvio, que é essa situação, né? Quanto mais o desvio, pode desviar mais para cá, quanto mais próximo ainda ou mais longe ainda da reta normal, é de maneira diretamente proporcional. Quanto maior o índice de refração, menor a velocidade, maior é o desvio. Todas essas relações, pessoal, eu fiz admitindo que o índice de refração fosse aumentado do meio. Se eu tivesse diminuído o índice de refração, ao invés de seta para cima, eu tivesse colocado seta para baixo, velocidade ia aumentar, densidade ia diminuir, temperatura ia aumentar, comprimento de onda ia aumentar e o desvio ia diminuir. Então eu fiz a partir dessa explicação. O índice de refração tem dependências dessas outras grandezas físicas, gente. É comum se utilizar de um valor, né, em uma comparação entre meios, o que nós chamamos de índice de refração relativo, gente. O que seria o índice de refração relativo? Nada mais, nada menos do que a comparação entre dois meios. Aqui eu coloquei índice de refração do meio A em relação ao meio B ou do meio B em relação ao meio A. Quando nós fazemos essa comparação, ó, vamos começar com NA em relação ao meio B, essa situação. Toda vez o cara que está primeiro aqui, ó, o cara que vem primeiro aqui, ele vai no numerador. Então o índice de refração do meio A em relação ao meio B é o NA, índice de refração do meio A, dividido pelo NB, que é o índice de refração do meio B. Se eu tivesse pego o exercício fornecido ao contrário, o índice de refração do meio B em relação ao meio A, gente, seria o índice de refração do meio B em cima pelo índice de refração do meio A embaixo. Muita atenção aqui. O índice de refração relativo, esse sim pode assumir valores menores que 1, hein, gente?
O índice de refração relativo pode sim admitir valor 0,8, 0,7, 0,5, 0,6. Tranquilo? E agora a gente vem e explica quando acontece essa situação ou quando acontece aquela. Isso aqui é decoreba, gente. E infelizmente tem que decorar. Quando acontece do raio aproximar-se da reta normal? Toda vez que o índice de refração do meio A, ou seja, essa razão aqui do meio A, for um valor menor que o índice de refração do meio B, esse valor, essa razão aqui de baixo. A gente se utiliza de um termo chamado refringência, tá, pessoal? E dizemos assim, o índice de refração do meio A é menos refringente que o meio B. Para essa situação, o raio de luz se aproxima da normal. Caso contrário, se o índice de refração do meio A for mais refringente que o meio B, o raio de luz se afasta da normal. Gente, é muito importante esse decoreba. Do menos refringente para o mais, aproxima da reta normal. Do mais refringente para o menos, o raio de luz se afasta da normal. E com isso nós colocamos as leis da refração, pessoal. A primeira lei da refração vai ser relacionada, muito parecida com a lei de reflexão. Lembra? O raio incidente, a reta normal e o raio refletido eram coplanares? Aqui é muito parecido. O raio incidente, a reta normal. Só que agora o raio refratado são coplanares. Ou seja, eles estão contidos em um mesmo plano. A primeira lei de reflexão se parece muito com a primeira lei de refração. A segunda lei muda um pouco. Lá na segunda lei da reflexão, dizíamos que o ângulo de incidência entre o raio incidente e a reta normal era igual ao ângulo de reflexão, que era o ângulo formado entre o raio refletido e a reta normal. Lá o ângulo de incidência era igual de reflexão, pessoal. Já aqui não. Reparem que esses ângulos são distintos, ó. Aqui nós temos o ângulo de incidência, também chamamos de I. O ângulo de refração, pessoal, ó, entre o raio e a normal, R. Esses ângulos não são iguais, reparem. O ângulo de incidência, I, não é igual ao ângulo de refração, R. E como relacionarmos esses ângulos, pessoal? Com a segunda lei da refração, chamada lei de Snell-Descartes. Segunda lei, que é o que difere, né? Lei de Snell-Descartes, pessoal. Snell-Descartes. Que relaciona os índices de refração com os ângulos. NA vezes o seno do ângulo de incidência igual ao NB, índice de refração do meio B, seno do ângulo R, pessoal. Essa, então, é a diferença crucial entre a primeira e a segunda lei de reflexão com a primeira e a segunda lei de refração. Gente, nós fechamos essa aula aqui. Dando sequência, então, vamos aplicar essa lei de Snell-Descartes em alguns sistemas ópticos, tá? Até daqui a pouco, gente. Até mais!